E a partir de agora, nós vamos então comentar o processo de modificação do filtrado, conforme esse filtrado vai sendo produzido, né, a partir então dessa força resultante de filtração, e então esse volume de filtrado passa pelos segmentos dos túbulos renais, tendo contato com essas células que revestem os túbulos renais, nós temos diferentes modificações, reabsorções de algumas substâncias e secreções de outras substâncias. Percebam, então, que cada um dos segmentos apresentam modificações, células especializadas, e cada uma dessas células apresentam, então, conjuntos de transportadores de acordo com a função que cada segmento desempenha. Aqui está elencado algumas das substâncias que são altamente reabsorvidas, como o sódio, a água, a glicose e também o bicarbonato. Então, esse filtrado ele vai ser modificado pelos processos de reabsorção. O que significa reabsorção? Então, observem essa setinha verde, nós temos o componente que estava no filtrado sendo absorvido pelas células que revestem esse segmento do túbulo renal e transportado para o interstício. Posteriormente, esse conteúdo, essa substância, vai ser direcionada para os capilares peritubulares. Então, esses capilares peritubulares são os capilares que estão associados às alças, aqui aos segmentos do túbulo urinífero. E o que é secretado vai ser, então, removido de dentro dos capilares, passa para o interstício e do interstício para as células que estão formando o segmento do túbulo renal. Essa célula, então, secreta esse conteúdo para dentro do túbulo renal, sendo adicionado juntamente, então, com o filtrado. Dessa forma, nós temos o filtrado que foi produzido aqui no glomérulo, completamente diferente do filtrado que será, então, direcionado para o ducto coletor e, posteriormente, para a pelve renal. O que nós podemos chamar de urina? A urina vai ser efetivamente o conteúdo que desemboca na pelve renal e que será direcionado a partir do ureter para a bexiga urinária. Então, todo o conteúdo que está dentro do túbulo renal, sofrendo o processo de modificação, nós chamamos de filtrado. Então, a urina, né, a formação da urina envolve 3 processos, sendo ela a filtração, o primeiro processo, a reabsorção, então alguns componentes são reabsorvidos, e a secreção, outros componentes são secretados. Quais os componentes são altamente reabsorvidos? Os que eu já citei aqui para vocês anteriormente, sódio, água, glicose e bicarbonato. Então, são componentes altamente reabsorvidos. E algumas das substâncias são secretadas, adicionadas, sendo elas o H+, então esse próton, né, mantendo o equilíbrio ácido-base no nosso organismo, nós vamos ver na próxima aula, como também o potássio, entre outros componentes que podem, então, ser secretados, adicionados nos túbulos renais. E o processo de absorção, ele ocorre, então, via paracelular e via transcelular. Qual a diferença? Transcelular significa que o componente a ser reabsorvido, que está no filtrado, precisa passar pelo interior da célula que está revestindo o túbulo renal. Então, vejam, nós temos transportadores na membrana apical, que fazem o transporte desse componente para o interior da célula, e transportadores na membrana basolateral, que transportam esse componente para o interstício e, posteriormente, esse componente, então, irá se difundir para o interior dos capilares peritubulares. Quando nós falamos em reabsorção paracelular, nós estamos falando da reabsorção que ocorre por entre as células. Então, essas junções de oclusão entre as células são reduzidas em suas densidades, então nós temos menor número dessas junções de oclusão e dessa forma permite uma via de passagem de alguns componentes. Esse transporte, esse processo de reabsorção via paracelular ocorre em maior proporção no túbulo contorcido proximal e também na alça de Henle descendente. No restante, nas alças de Henle ascendente, no túbulo contorcido distal, como também nos ductos coletores, nós temos essas maiores densidades de junções de oclusão, dessa forma reduzindo esse transporte via paracelular. Então, falando um pouco sobre o balanço do íon sódio no nosso organismo.
O sistema renal, ele mantém, então, as concentrações de sódio ideais no líquido extracelular. Nós vamos ver que o sódio é o principal íon que mantém a osmolaridade no líquido extracelular, por isso nós precisamos ter o balanço ideal de sódio, manter as concentrações ideais de sódio no líquido extracelular. Então, vejam aqui nessa representação que nós temos a reabsorção do sódio em 67% no túbulo contorcido proximal. A alça de Henle, então, é responsável pela reabsorção de 25% do sódio, o túbulo contorcido distal, 5%, e o ducto coletor, 3%. Isso nos dá uma excreção, uma eliminação de sódio do organismo de menos de 1%, quando o indivíduo tem uma ingestão de sódio de mais ou menos 150 miliequimolares por dia. Claro que se o indivíduo tem, então, um consumo maior de sódio, nós vamos ter um balanço renal de sódio, favorecendo a eliminação desse excesso de sódio ingerido. Então, vamos entender como que o sódio é reabsorvido a partir do filtrado. Então, o sódio passa livremente pelo filtrado, né, pela barreira aqui de filtração, alcança o túbulo contorcido proximal. Nós temos as células principais formando a parede do túbulo contorcido proximal. Vejam que na membrana apical, representada aqui, nós temos, então, trocadores, né, transportadores, que permitem a entrada do sódio associado com outros elementos. Aqui nós temos esse transportador, o SGLT. Vejam que esse transportador ele favorece a entrada do sódio e junto com a entrada do sódio nós temos acoplado a absorção da glicose. Nós temos transportadores também para aminoácidos associados com a entrada do sódio, com a absorção do sódio. Além disso, fosfatos, lactatos, citratos, tá? Todos esses, então, utilizam da energia do sódio sendo reabsorvido para que possam ser absorvidos também. Também na membrana apical nós temos um trocador. O sódio entra enquanto o H+ é liberado para o lúmen. Então, vejam, nós temos exemplos de reabsorção e exemplo aqui de secreção para o túbulo renal. Quem gera a força eletroquímica para a reabsorção do sódio é a bomba sódio-potássio, especialmente presente aqui na membrana basolateral. Vejam, então, que o sódio é lançado constantemente para fora, enquanto o potássio para dentro. Quando o sódio é lançado para fora, está gerando um gradiente químico, favorecendo, então, o influxo de sódio. Além da bomba sódio-potássio gerar, então, um gradiente químico para a entrada do sódio, nós temos também um gradiente eletronegativo sendo estabelecido. Vejam, contribui para a eletronegatividade no interior da face, dessa membrana celular. Então, o sódio ele é atraído a favor do seu gradiente de concentração e também a favor dessas cargas negativas que estão no interior da célula. Então, o gradiente eletroquímico favorece essa entrada do sódio. Assim, todos esses transportes que são associados com a absorção do sódio, da glicose, de aminoácidos e os demais elementos, são transportes ativos secundários. Isso porque nós temos, então, a bomba sódio-potássio gerando o gradiente eletroquímico, que favorece a reabsorção do sódio, um transporte ativo primário, e aqui, então, essa energia, né, gerada, esse gradiente eletroquímico favorecendo o transporte do sódio, favorece, então, a reabsorção de outros elementos, caracterizando um transporte ativo secundário. Como eu havia comentado com vocês, então, no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle descendente especialmente, nós também temos a reabsorção via paracelular, então, através, né, das células aqui do contato célula-célula. Então, vejam que o gradiente osmótico gerado pela reabsorção do sódio e dos outros componentes é gerado. E a partir daí, com o gradiente osmótico, nós temos então um gradiente favorável para a reabsorção de água. A reabsorção de água, ela ocorre tanto via transcelular quanto via paracelular no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle descendente. Vejam, via transcelular nós temos aquaporinas, que são proteínas que estão localizadas na porção apical da célula, assim como na porção basolateral, favorecendo o fluxo de água a favor do gradiente de concentração.
E na via paracelular, essa água, então, ela vai passar, né, via osmose do ambiente de menor concentração para a região de maior concentração, né, um gradiente osmótico maior. Então, vejam que nós temos a passagem gradualmente da água seguindo esse gradiente osmótico gerado pela reabsorção do sódio e desses demais elementos que são associados juntamente com o transporte do sódio. Nesse momento em que a água ela faz esse processo de osmose do túbulo renal para o interstício, o próprio fluxo da água carrega junto com ela alguns elementos como potássio, magnésio, cloreto, cálcio e também mais íons sódios. Nesse momento nós chamamos esse evento, então, em que esses solutos são arrastados juntamente com a água de arrasto do solvente. Então, o gradiente osmótico gerado favorece a reabsorção de água e, juntamente com a reabsorção de água via paracelular, nós temos então esses solutos sendo reabsorvidos também. E é interessante perceber que quando nós temos a reabsorção do sódio, isso favorece então a reabsorção da água em função do gradiente osmótico. E aí nós temos um gradiente, um potencial negativo maior no lume. Então, conforme vai sendo reabsorvido aqui mais cargas positivas, nós temos a permanência de mais cargas negativas no interior desse lume. Então, gerando um potencial mais eletronegativo no interior, né, desses segmentos tubulares. Com isso, nós vemos que a concentração de cloreto nessa região, conforme vai passando pelo túbulo contorcido proximal, vai aumentando, né? Além disso, nós temos também o aumento da concentração da ureia. São elementos que não foram reabsorvidos intensamente na porção inicial do túbulo contorcido proximal, por isso vão se acumulando nesse segmento do túbulo contorcido proximal. Por isso, na região posterior, né, do túbulo contorcido proximal, indo para a alça de Henle, nós temos a maior reabsorção passiva de cloreto, porque gerou um gradiente tão grande de concentração de cloreto que favorece a sua reabsorção, assim como também uma reabsorção passiva da ureia, porque a água foi sendo reabsorvida, as cargas positivas foram sendo reabsorvidas, gerando gradiente de concentração para ambos esses produtos aqui, favorecendo então essa absorção passiva. Então vejam que o filtrado, após ele sofrer modificações no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle descendente, na alça de Henle ascendente, ele alcança então a alça ascendente espessa, onde nós temos a reabsorção de cerca de 25%, né, do sódio. Então vejam que nós temos um transportador específico aqui, que é o NKCC. Ele transporta sódio, potássio e 2 cloretos. Então ele faz o transporte de dentro do túbulo para o interstício. E do interstício esses componentes então seguem para os capilares peritubulares que estão associados aqui com as alças. No túbulo contorcido proximal, nós tivemos uma reabsorção isoosmótica. O que significa isso? Significa que a quantidade de soluto que foi absorvido foi a mesma quantidade, então, de solvente. Dessa forma, nós não tivemos mudança nas concentrações do fluido na região do túbulo contorcido proximal. Na alça de Henle descendente, é uma região, então, em que o filtrado ele vai ser concentrado. O que significa isso? Que mais água é reabsorvida do que propriamente os solutos. E conforme esse filtrado, então, vai ascendendo para a alça de Henle espessa, nós temos, então, nessa região da alça de Henle espessa, o processo de diluição do filtrado. O que significa isso? Significa que nós temos a maior reabsorção de solutos, então a água permanece nessa região, somente é reabsorvido solutos. Por isso, 25%, né, de reabsorção do sódio, sendo como um dos principais solutos aqui sendo reabsorvidos. Então, aqui demonstrando que, novamente, a bomba sódio e potássio na membrana basolateral dessas células que compõem, então, a região do ramo ascendente espesso, favorece a geração do gradiente eletroquímico. O sódio entra, então, é reabsorvido a partir dessa região do interior do túbulo. Com isso, nós temos o cotransporte de 2 cloretos e 1 potássio. Então, nós alcançamos agora a região final
do túbulo urinífero, sendo o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Percebam que esses 5 a 3% do processo de reabsorção, eles podem ser intensificados de acordo com a necessidade da reabsorção de sódio pelo organismo. De que maneira isso acontece? Essa região do túbulo contorcido distal e do ducto coletor apresentam 2 tipos de células. Nós chamamos então de células principais e células intercalares. Quando nós falamos na reabsorção de sódio nessas 2 regiões, nós estamos nos referindo às células principais, como descrito aqui nessa figura, tá? As células intercalares nós vamos abordar no processo de manutenção do pH, envolvendo então o sistema renal. Vejam, essas células principais, elas são moduladas, a atividade desse transporte de sódio é modulada pelo hormônio aldosterona. Então, a aldosterona, quando ela está em maior concentração no organismo, ela favorece, ela intensifica a reabsorção de sódio, atuando nessas células principais. Lembrem, a aldosterona é produzida pelo córtex da glândula suprarrenal. Quando a aldosterona, então, aumenta sua concentração na corrente sanguínea, a aldosterona, um hormônio esteroide, lembrem que é formada, então, sintetizada a partir de um precursor, que é o colesterol. Isso significa que ela consegue se difundir pelas membranas e alcançar a célula-alvo se ligando a receptores no interior dessas células. Então, vejam que a aldosterona alcança as células principais do túbulo renal, se difunde para dentro, se associa a receptores. Esses receptores nós chamamos de receptores mineralocorticoides. Então, esses receptores se translocam para a região do núcleo, desencadeando transcrições gênicas. Quais são os processos de transcrição que são estimulados? Especialmente canais de sódio e de potássio para a membrana apical dessas células principais. Qual a importância disso? Vejam, se eu quero intensificar a reabsorção de sódio nessa região do túbulo contorcido distal e do ducto coletor, eu preciso de maior número de canais de potássio e maior número de canais de sódio na membrana apical. Isso favorece esse processo de reabsorção de sódio e de secreção do potássio. Então, vejam, para intensificar esse processo, nós temos a aldosterona aumentando o número de canais de potássio, aumentando o número de canais de sódio. Como ocorre a reabsorção, então? A bomba sódio e potássio, ela também é estimulada, então nós temos aumento do número dessas bombas, aumento da atividade dessas bombas, e a bomba sódio e potássio gera o gradiente eletroquímico para a reabsorção de sódio. O sódio, então, passa a favor do gradiente de concentração da região do túbulo para dentro da célula e então da célula para o interstício. Vejam, então, os canais de sódio permitem a reabsorção do sódio. Enquanto isso, o potássio é secretado. O potássio está em maior concentração no interior da célula, dessa forma ele passa de dentro da célula para o túbulo. Então, a aldosterona, ela favorece a reabsorção do sódio e a secreção do potássio. Vejam, então, que esse ajuste fino na região final do túbulo urinífero é desencadeado por ação de hormônios, especialmente a aldosterona. E agora, então, comentamos um pouco sobre a reabsorção da glicose pelo túbulo contorcido proximal. Vejam que nós temos aqui, novamente, o transportador SGLT, que faz a associação, então, da glicose junto com o sódio para esse cotransporte. Lembre, então, que quem gerou esse gradiente de concentração favorável foi a bomba sódio e potássio. Dessa forma, nós temos o transportador aqui, na membrana apical, favorecendo a absorção da glicose junto com o sódio, e na membrana basolateral, nós temos então os carreadores que nós chamamos de GLUT, né? Então, o GLUT é o transportador para a glicose na membrana basolateral. Dessa forma, a concentração de glicose aumenta no interior da célula do túbulo contorcido proximal e gradualmente essa glicose vai sendo transportada para o interstício e do interstício novamente ela passa para os capilares peritubulares, alcançando novamente a corrente sanguínea. Aqui eu tenho um gráfico demonstrando que a capacidade de reabsorção de glicose pelos nossos túbulos renais, ela é limitada, ou seja, nós temos um transporte que é saturável.
Então, quando todos os transportadores já estão transportando, né, fazendo a reabsorção da glicose em sua capacidade máxima, mesmo que eu tenha aumento da concentração de glicose no túbulo, nós não temos, então, a capacidade de reabsorver mais glicose. Isso leva a um processo que nós chamamos de glicosúria. O que é a glicosúria? É a perda de glicose na urina. Isso não é normal, não é uma condição normal. Glicose, ela é energia, então o nosso organismo ele tende a reabsorver energia. Não é favorável que você vá perdendo energia pela urina. Então isso ocorre, essa glicosúria ocorre geralmente em indivíduos que são diabéticos não compensados. Vejam, aqui nós temos uma condição em que a glicemia, né, de 0 até mais ou menos 100. Então, nós temos uma glicemia aqui alcançando 100 miligramas por 100 ml, né, de plasma. Vejam, então, que nessa situação nós temos a capacidade de reabsorção das cargas de glicose. Conforme essa glicemia vai aumentando, nós temos o limiar alcançado. Então, o máximo aqui de reabsorção sendo alcançado e, posteriormente a isso, nós temos uma perda gradual de glicose na urina, porque o transporte máximo foi alcançado. Então, não há mais capacidade de reabsorção. Por isso que é muito comum observar em diabéticos não compensados o processo de diurese osmótica. O que significa isso? A glicose que permanece no túbulo renal, ela gera um gradiente osmótico que impede a reabsorção efetiva de água. Então, a água não consegue passar de dentro do túbulo para o interstício, em função de que a osmolaridade gerada pela glicose acumulada dentro do túbulo renal se opõe, né, a essa reabsorção de água. Por isso que o diabético ele apresenta um volume maior de urina sendo produzido, então o débito urinário é maior, e nessa condição favorece então a glicosúria, né, a perda de glicose na urina. Isso porque, lembrem que o transporte e a reabsorção da glicose é um mecanismo que é saturável. Quando todos os transportadores já estão transportando a glicose em seu nível máximo, não adianta aumentar, né, as concentrações de glicose no túbulo, no filtrado, que não vai ser reabsorvido. Então, eu finalizo a aula demonstrando aqui nesse quadro que nós temos diversos hormônios que atuam sobre os túbulos renais, os diferentes segmentos dos túbulos renais, favorecendo a reabsorção de alguns componentes e a secreção de outros. Então, promovendo modificações ao longo dos segmentos do túbulo renal. Então, vejam, nós comentamos sobre a aldosterona, existe então a angiotensina 2, o hormônio antidiurético, ADH, o hormônio da paratireoide, o peptídeo natriurético atrial, entre outros. Na aula que vem, nós vamos abordar então como que a urina ela é concentrada ou diluída, né? Então, há uma variação no débito urinário de acordo com as necessidades do organismo. Então, na próxima aula, nós iremos abordar de modo geral um pouco mais sobre esses hormônios e então a ação desses hormônios nos segmentos tubulares e as consequências disso para a manutenção da homeostasia no organismo.